Boa tarde a todas e a todos. Inicio por pedir desculpas pelo atraso no início das reuniões, mas, na verdade, essa reunião ela visa a seu início das discussões da mensagem que o governo enviou a essa casa no dia 22 de fevereiro, lembrando que é uma mensagem, eu diria que árida, porque tecnicamente cheia de nuances e, portanto, e lembrando também, como eu já dizia hoje aqui no plenário, que não há a solicitação do pedido, portanto, de urgência legislativa na tramitação da matéria. Portanto, vamos discuti-la exaustivamente, temos tempo bastante para isso. Quero saudar aqui os deputados presentes, deputado Carlos Mano, deputada Miriam Sobreira, deputada Eliane Novaes, o secretário de Planejamento e Gestão, secretário Eduardo Diogo, a Jerusa, que representa aqui o FUASPEC, não é isso? E o Robson, que é técnico da CEPLAG. E a todos os senhores e senhoras que estão presentes aqui, nós teremos essa primeira reunião técnica. Evidentemente, essa é uma matéria controversa, pelo que nós percebemos, e o secretário se disponibilizou. Quero deixar claro que a iniciativa desse momento foi do próprio secretário Eduardo Diogo, que se prontificou, disponibilizou a vir aqui discutir com os deputados, com a Casa, com as comissões, no momento que as comissões forem avaliar essa mensagem tecnicamente, porque certamente ela vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, vai passar pela Comissão de Serviço Público, pela Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Portanto, teremos ainda várias discussões dentro da tramitação normal da mensagem que passará por essa Casa. Então, feito esse registro, gostaria de dizer mais ou menos como vai acontecer a reunião. Nós vamos ter um prazo para a explanação da mensagem pelo secretário e sua assessoria, e logo após esse prazo, que a gente estima aí entre 25 e 30 minutos, ele vai apresentar, dá para apresentar fazer uma explanação aqui através da mídia, e logo após a explanação, nós vamos abrir para as perguntas, e quem quiser esclarecer ou colocar alguma coisa, vou pedir que, terminada a explanação do secretário, possa se inscrever para que a gente possa fazer o debate civilizado, democrático e de forma ordeira. Ok? Então, vou passar a palavra ao secretário Eduardo Diogo, agradecendo de já a disposição, a gentileza em vir a essa casa nesse momento para iniciar esses debates. Aqui, senhor. Aqui. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Eu quero saudar de modo muito enfático aqui, meu caro deputado líder, Sarto Nogueira, agradecer demais, dizer que é nossa obrigação, e essa é a determinação firme do governador Cid, que sempre que o governador Cid Gomes encaminha projetos para essa casa, deputado líder que cumpre aqui com absoluta maestria o seu papel, sabe que entende que essa casa sempre fará, obviamente, os aperfeiçoamentos, os aprimoramentos que entenda que sejam devidos. E cabe a gente vir aqui se disponibilizar para conversar e discutir, para elucidar qualquer dúvida que remaneça sobre todos os assuntos que o Executivo manda para aqui. Então, meu deputado líder, quero dizer que é uma alegria grande estar aqui, estaremos sempre à disposição. Meu caro deputado Carlos Mano Marques, nosso vice-líder do governo, deputada Miriam Sobreira, deputada Eliane Novaes, alegria estar aqui com vocês, com os senhores. Nossa Jerusa Matos, que é a coordenadora do FUASPEC, que reúne, meu caro deputado Sarto, 30 sindicatos e associações que representam aí o conjunto dos servidores públicos do Estado do Ceará. Nós temos aí algo em torno de 61 mil servidores públicos na ativa e totalizando aí 134 mil servidores entre os ativos e os inativos do Estado do Ceará. Meu caro Robson, que colabora
de modo muito produtivo e muito competente conosco lá na área de Previdência da Secretaria do Planejamento e Gestão. Saudar todos os presentes. Bom, sem mais delongas, então, nós vamos fazer aqui, fizemos aqui uma apresentação para tentar ser o mais didático possível para que a gente possa esclarecer um assunto, como o deputado falou, tem uma série de nuances técnicas, mas, fundamentalmente, ele tem um objetivo muito claro. Nele tem o DNA da visão de estadista que o governador Cid possui, porque é uma medida que tem o objetivo de trazer a sustentabilidade do sistema previdenciário do Estado do Ceará a médio e longo prazo, garantindo um Estado pujante para que possa honrar os seus compromissos com os servidores públicos do Estado e, ao mesmo tempo, o Estado com capacidade de investimento para prover aos 8,5 milhões de cearenses que o governador governa para eles, para que o Estado possa prover os serviços públicos que lhe é a obrigação em fazê-lo, fazer do melhor modo, da melhor maneira possível. Bom, então, vamos, por favor, colocar aí a apresentação, já está aqui. Acho que a gente não precisa nem sair, não, deputado, porque eu acho que dá para ver, né? Talvez, isso, era isso que eu ia dizer, talvez só apagar aqui a luz. Bom, aqui, então, o foco nosso é a sustentabilidade da Previdência Pública no Estado do Ceará. Nós vamos sair de um pequeno panorama nacional, meu caro deputado líder, para a gente se situar e depois a gente vem para o nosso contexto no Estado do Ceará. Pode passar aí, por gentileza. Bom, então a conformação atual, nós temos os regimes básicos e o regime complementar. O regime básico, a gente tem basicamente o regime geral, que atende, que é destinado a todos os servidores da iniciativa privada e também as pessoas que contribuem com iniciativas públicas, aqueles de cargos temporários ou mesmo os servidores que são servidores apenas de cargos comissionados, no caso, o secretário, que no momento fala também aqui para vocês. Então, ele é básico e compulsório, os trabalhadores da iniciativa privada em geral, é regulado e fiscalizado pelo Ministério da Previdência Social, pela Secretaria de Políticas de Previdência Social e administrado pelo INSS. O outro regime, também considerado regime básico, é o regime próprio de Previdência Social, que esse, sim, é o regime que diz respeito ao conjunto dos servidores públicos efetivos, que ele também é básico e é compulsório. Os servidores públicos de cargo efetivo, conforme eu falei, é regulado e fiscalizado também pelo Ministério da Previdência Social, também pela Secretaria de Políticas de Previdência Social, sendo, obviamente, um outro departamento, o Departamento de Regime Próprio e aqui o Departamento de Regime Geral. E administrado pelas unidades gestoras únicas, no caso do Estado do Ceará, também por unidade gestora única dos entes federados. Esses dois compõem o regime básico. Do ponto de vista do regime complementar, nós temos aqui, por isso eles chamam complementar, exatamente porque é complementar aos básicos, regulado também pelo Ministério da Previdência Social, só que pela Secretaria de Políticas de Previdência Complementar. Fiscalizado por uma autarquia que o governo federal tem, que chama-se Previc, também vinculada ao Ministério da Previdência Social. O regime de previdência complementar, ele pode ser administrado por entidades abertas de previdência complementar, e aí temos, por exemplo, todas as instituições financeiras que fazem esse trabalho, que a pessoa, de modo livre, pode buscar qualquer uma delas a qualquer momento e fazer a sua previdência complementar, e por entidades fechadas, que é, por exemplo, o caso nosso da proposta aqui do governo do Estado do Ceará, que encaminhou para a Assembleia. Passa aí, por gentileza. Ainda na Previdência no Brasil, nessa visão geral, né, a gente tem aqui, ainda falando aos regimes básicos e o regime complementar, nós temos aqui do regime geral, nós temos aqui o teto, hoje, que é o teto em que o INSS paga o conjunto das suas aposentadorias. Para além desse teto de 4.159 do regime geral, a pessoa, o trabalhador na iniciativa privada, ele tem que buscar uma previdência complementar. Hoje, atualmente, no caso dos regimes próprios,
não existe nenhum corte, não existe nenhuma correlação com esses 4.159. Pode passar aí, por favor, Silvio. Bom, dentro dessa estrutura, os regimes básicos e estrutura complementar. Onde é que nós estamos avançando? Onde é que o Brasil está avançando e que a gente vai já entrar no cenário do Ceará e nós vamos, Jerusa, aqui ver como é que a gente vai se comportar. Mantém-se, do ponto de vista do regime geral, a mesma situação, o mesmo corte dos 4.159 e, para além disso, a previdência complementar para o trabalhador da iniciativa privada e, do ponto de vista dos regimes próprios. A gente passaria a adotar esse teto do INSS e, para além desse teto do INSS, o Estado estaria asseverando, garantindo, assegurando a previdência complementar na proporção do que já nós veremos, porque a gente está aqui no cenário geral de Brasil e vamos passar agora para o cenário do Ceará. Então, como é que o Ceará atualmente se comporta do ponto de vista do seu cenário previdenciário? Vou aqui de vez em quando dar uma virada para cá, que é para não entortar, viu, deputado? Bom, conjunto de beneficiários. Conforme eu falei... Vou pedir licença aqui, para eu ficar aqui de frente, porque eu garanto uma não deterioração da coluna. Bom, então, nós temos, do ponto de vista do nosso conjunto de beneficiários... Oi? Ixi, desculpe. Nós temos 60.980, em torno de 61 mil servidores ativos no estado do Ceará. Dos inativos, que totalizam aí próximo de 73 mil, a gente tem aproximadamente 56 mil aposentados e pensionistas 16.676, o que totaliza aí um conjunto de quase 134 mil servidores públicos no estado do Ceará. Bom, a formatação previdenciária hoje do SUBSEC é feita por um sistema único, um regime próprio, certo? Um sistema único, um plano de benefícios no SUBSEC que faz essa cobertura previdenciária. É um fundo contábil, é um fundo financeiro, conforme a gente vai ver aqui, aonde existe um conjunto de receitas desse fundo e o Estado faz o aporte. Posso esclarecer alguma dúvida? Me digam. Terei alegria em fazê-lo. E vamos... Pois não, deputada. Ficou uma dúvida nesse quadro, e eu estou questionando aqui, porque ela está acompanhando mais de perto, mas nós temos um dado aqui da CADPREV, dizendo que o governo do Estado do Ceará, e aí esse foi tirado do Ministério da Previdência, né? E está dando o Ceará como ativos 102.984, inativos 36.931 e pensionistas 20.540. Totaliza quanto? 160.455. Está equivocado. Mas foi tirado, o governo que enviou esse dado para o Ministério da Previdência. Bom, eu não sei, esse nosso número ele é de janeiro de 2013. Tá, esse nosso número ele é de janeiro de 2013. Tá bom. Certo? Inclusive o número que nós apresentamos em reunião com o conjunto dos servidores em dezembro último era muito parecido com esse, né, que nós apresentamos agora. Mas ficaremos sempre à disposição de elucidar qualquer dúvida. Mas esse número ele é de janeiro de 2013, ok? É o número mais recente que nós temos. Então... Vamos lá. Bom, muito bem. Como o Robson está esclarecendo, aqui são os ativos vinculados ao SUBSEC, ok? Então, você pode ter, nós temos alguns profissionais, tanto, por exemplo, o IPES, as empresas públicas do Estado do Ceará, as sociedades de economia mista do Estado do Ceará. O Estado do Ceará tem 8 sociedades de economia mista. Aí são CAGES, ADES, Ceará Portos, SEGAS e por aí vai. Nós temos as empresas públicas, que são 2, que é a EMATERS e a ETICE. Então, esses servidores... Não, SEASA não é empresa pública, não. SEASA é Sociedade de Economia Mista. Só são 2 empresas públicas, EMATERS e ETICE. Então, esse conjunto de servidores, eles não são vinculados ao SUBSEC. Como eu falei, eles estavam vinculados
Ok? No regime geral, perfeitamente. Bom, então a operacionalização é feita por um fundo contábil, financeiro, certo? Totalmente aglutinado dentro do SUBSEC. Vou passar aqui e ver se vai. Não foi. Bom, então, aquele conjunto das receitas, para a gente poder entender como é que esse bolo, certo? Que gera o dinheiro para poder pagar os benefícios, ele é composto. O Estado entra com 22%, vocês sabem muito bem disso. Vocês entram, os servidores, participam com 11%. Vou aproveitar, deputado Sarto, meu caro líder, para tentar elucidar mais uma vez para os nossos amigos da imprensa, para os nossos servidores que sabem, conhecem muito bem essa realidade. Esses 11% absolutamente nada tem a ver com a prestação de saúde que o Estado do Ceará faz para os seus servidores públicos, para os seus dependentes até 18 anos e para os que são universitários até 24 anos de idade. Existem 3 das 27 unidades da Federação Brasileira, 3 das 27, que cobram zero real dos seus servidores para prestar serviço de saúde. São elas, na região sul, o estado do Paraná, e na região nordeste, o estado da Paraíba e o estado do Ceará. Então, o estado do Ceará presta assistência de saúde, tem algo em torno de 140, meu caro deputado líder, 1.000 carteirinhas ativas. No ano passado, o Estado gastou mais de 100 milhões de reais exclusivamente com essa rubrica. Então, para que isso fique, eu peço até o pessoal da imprensa, porque às vezes me perguntam, secretário, mas e o ISEC? Não tem absolutamente nada a ver. Zero é o que paga o servidor público do Estado para que o ISEC possa prover a saúde a essas 140 mil carteirinhas por meio de toda a sua rede credenciada. Bom, então o item B, servidor ativo contribui com 11%. No item C, o inativo, ele contribui também com 11%, mas apenas sobre o que excede o teto do INSS, que são os R$ 4.159. O pensionista, da mesma maneira, contribui com 11%, mas apenas o que excede o teto dos R$ 4.159. O que chega a R$ 4.159 não contribui com absolutamente nada. E o item E ou E, que é referente às compensações previdenciárias. Ou seja, existe uma gama de servidores, deputada Eliane Novaes, que trabalhou durante um determinado período e contribuiu para o regime geral. E depois ele ingressou no serviço público, passou a compor o regime próprio e, naquele momento, ele pegou o prazo, o tempo de contribuição que ele tinha no regime geral e somou a contribuição que ele tinha no regime próprio e fez e compôs ali a sua aposentadoria. Contudo, quem está pagando a integralidade dessa aposentadoria, meu caro deputado Carlos Romano Marques, é o regime próprio. Então, obviamente, o regime próprio, existe essa interface entre o regime próprio e o regime geral e existe o que nós chamamos da compensação previdenciária, que é uma fonte também de recurso nosso do SUBSEC. Bom, então o cenário previdenciário atual ainda continua. Todos aqueles itens, os itens A ao E, são obviamente insuficientes, conforme nós já sabemos. Então, o Tesouro Estadual tem que ir e honrar e pagar para que, obviamente, os servidores possam usufruir daquilo que colaboraram e contribuíram ao longo de toda a sua vida, jornada de trabalho, tá certo? Na enorme, esmagadora, para não dizer unanimemente, jornada bastante dura e uma contribuição muito importante que vocês todos e todas as pessoas que não estão aqui sempre deram para o Estado do Ceará e para os governos e para a população do Estado. Então, esses gastos evoluem de que maneira? Vamos ver como é que está a evolução aqui desses gastos. No ano de 2006, o Estado pagou um total de benefícios de R$ 1 bilhão. 1.003,36 é o número preciso, bilhão de reais. Nós tivemos um somatório de contribuições de 269 milhões de reais e o Estado aportou 734 milhões de reais. Se a gente sai daqui e vem para cá, a gente vê, meu caro deputado Sarto,
que, nesse período do governo Cid Gomes, nós fechamos agora, em 2012, com um total de benefícios pagos de R$ 1.957 milhões de reais. Então, num cálculo simples, a gente vê que num período de 6 anos, a gente teve um incremento de quase 100%. Pois não, Ana. Estarei sempre à sua disposição. Pois não. Óbvio. Não, eu posso comparar. Eu posso comparar. Eu queria, porque como a matéria, eu já falei que é uma matéria extremamente cheia de minudências. Teremos outros quadros, nós teremos certamente outros quadros que vão suscitar dúvidas e questionamentos. Então, você pode fazer a anotação e nós vamos prontamente aqui tirar sem problema, nós não temos tempo. Perfeito, eu estaria à disposição. Bom, mas, Ana, a gente pode também fazer um raciocínio dizendo o seguinte, nesse período aqui, 6 anos, o IPCA deu algo em torno de 38%. Algo em torno disso. O governador Cid deu para o conjunto dos servidores públicos do Estado do Ceará, só no item revisão geral, deputado Miriam Sobreira, algo em torno de 45% de reajuste no período. E a folha de pagamento do Estado cresceu no mesmo período, algo em torno de 113%. E o aporte previdenciário cresceu aí, dá em torno aqui nos meus cálculos, de 95%. Certo? Ou seja, isso aí é a realidade. O Estado, ano passado, aportou R$ 1.518 milhões de reais para honrar todos os benefícios dos servidores públicos, ok? Aposentados, e aí os inativos, aposentados e pensionistas. Passa aí, por favor. Bom, ainda no cenário previdenciário atual, existe um déficit claro. E esse déficit, se a gente não fizer algo agora, ele vai apenas aumentar. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque hoje a gente utiliza o benefício, o valor da contribuição previdenciária de todos vocês que estão na ativa, quem está, obviamente, aqui, que é inativo, não, mas, aliás, também, né, sobre o que excede os 4.159, a gente pega toda a contribuição dos ativos e paga os servidores que já se aposentaram. E isso não tem sentido, não é sustentável. O dinheiro que você, Ana, o dinheiro que a Rita, o dinheiro que a Ritinha contribuem, tem que ser para pagar a sua própria aposentadoria. Formar um bolo para pagar a sua própria aposentadoria. É isso que diz a razão. Então, hoje, esse modelo, que é esse modelo de repartição e de um fundo contábil financeiro, aonde todo mês vê qual é a diferença e o Estado tem que aportar, ele não é sustentável. Ele não é sustentável. E, além disso, vocês entendem e sabem a importância fundamental para o Estado de ter o certificado de regularidade previdenciária, que é o CRP. Porque se o Estado não tiver, o Estado fica ali excluído de receber transferências voluntárias, de fazer operações de crédito, tem uma série de penalidades que o Estado tem por causa da não obtenção, da não regularidade com relação ao seu aspecto previdenciário. Então, nós temos, com data do final do ano de 2011, um déficit atuarial estimado da ordem de 38,9 bilhões de reais. Significa que, se o Estado do Ceará hoje fosse garantir a aposentadoria para todo o conjunto dos servidores que estão dentro do SUBSEC, aqueles 134 mil, ele teria que aportar 38,9 bilhões de reais. Aliás, isso a dezembro de 2011, porque nós não temos ainda, meu caro deputado líder, fechados os números de dezembro de 2012, mas eles darão um salto aí para algo aí em torno de 44 bilhões de reais. Então, esse déficit estrutural, sucintamente, é o resultado do confronto a valor presente entre o total das receitas futuras, certas, ou contribuições ao SUBSEC,
em relação ao atual grupo de beneficiários, menos o total de despesas futuras com os benefícios a serem pagos a esse grupo de beneficiários. Bom, o cenário previdenciário atual ainda. Não atendimento da legislação federal implicará no que eu já falei. Implica na irregularização, está irregular junto ao sistema de informações de regimes, o CADPREV, e faz com que gere a suspensão da emissão do certificado de regularidade previdenciária, ocasionando o que eu já mencionei aqui: suspensão das transferências voluntárias, impedimento de celebrar acordos, contratos, suspensão de empréstimos e financiamentos, e por aí vai. Ou seja, um prejuízo sem tamanho para todos os cidadãos cearenses, tanto servidores públicos como não servidores públicos. Bom, então, qual é a ideia? A gente viu o cenário Brasil, viu o cenário Ceará atualmente. Então, qual é a ideia que o governador Cid Gomes encaminha para a Assembleia, como eu falei, para que possa ser aperfeiçoada e aprimorada pelos deputados e, obviamente, pelo conjunto da sociedade aqui presente, por exemplo, nesse ato? Passa aí, por favor. Bom, uma nova formatação previdenciária, onde nós temos o SUBSEC, aqui com uma nova denominação só do ponto de vista extenso, porque hoje é um nome que eu acho que só perde para a CGD, que é a secretaria que o governador criou, que é a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário. Então, acho que só perde. Então, concorre um com o outro. Então, fica mais simples. Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará. Ele se divide aqui em 3. Né? Nós teríamos, a partir de 1º de janeiro de 2014, o Prev Militar, que é o plano de custeio dos militares. Porque o que é que muda para os militares hoje na ativa e os militares que venham a entrar no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2014? Nada. Absolutamente nada. Para os militares não muda nada para os atuais, não muda nada para os futuros. Então, militar, alteração, 0. Do ponto de vista dos servidores civis, os servidores que hoje estão na ativa e que venham a ingressar, a serem nomeados como servidor público estadual até o dia 31 de dezembro de 2013, do corrente ano, estarão dentro aqui do FUNAPREV. O que é que muda para esse servidor atual e nomeado até 31 de dezembro de 2013? Nada. Absolutamente nada. Alteração para o servidor atual e que ingresse no serviço público até 31 de dezembro do corrente ano. Alteração, 0. Não muda nada. Para o servidor civil que entre, que ingresse no serviço público, que seja nomeado a partir de 1º de janeiro de 2014, ele passará a ter e passará a contribuir para um fundo previdenciário que será administrado no regime de capitalização, ou seja, ele vai contribuir para a sua própria aposentadoria, e não mais como é hoje, que vocês contribuem para pagar aposentadorias, para pagar pensões pretéritas. Então, ele passa a contribuir para a sua própria aposentadoria. Esse fundo, que é o Previde, passará a ter um CNPJ específico, assim como o FUNAPREV, um outro CNPJ, e assim como o Prev Militar, um outro CNPJ. Ok? Então, o SUBSEC se divide em 3. Aqui, no Previde, um fundo previdenciário de capitalização, ele pagará a aposentadoria para os servidores que ganhem o teto de R$ 4.159. Acontece que, a partir de 1º de janeiro de 2014, não ingressarão apenas servidores no Estado que ganhem até o teto do INSS, de R$ 4.159. Para esses servidores, a gente tem
conforme foi elucidado lá no início, naquela visão geral de Brasil, a gente tem que criar a previdência complementar, que o nome já fala. Ela complementa o que excede o teto do INSS. Então, por gentileza. Então, dentro da nova formatação previdenciária, a gente tem a previdência complementar, que a previdência é um regime complementar que será instituído por lei. Isso aqui, a gente se reporta ao que já estava previsto, deputado Sarto, anteriormente. Já estava previsto no artigo 2º, aqui da emenda constitucional, meu caro deputado Sérgio Aguiar, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Já fala, o regime de previdência complementar será instituído por lei estadual dentro de até 90 dias a partir da publicação de lei federal, nos termos do parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição Federal, com nova redação dada pela emenda constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003. Então, nós temos a União instituindo o FUNPRESP, que é o seu Fundo de Previdência Complementar, e o Estado do Ceará, a espelho da União, nos parâmetros que a União assim prevê para o FUNPRESP, está também dando encaminhamento à sua previdência complementar. Por que eu falei nos mesmos parâmetros? Porque a União coloca um teto de 8,5% para o que excede, para o que ultrapassa o piso de 4.159 do INSS, para que ela possa aportar igualmente 1 para 1 o que o servidor venha a aportar. Então, no caso nosso do Estado do Ceará, também será mantido esse teto de 8,5% para a contribuição igualitária, um do servidor, um do Estado, para o que se refere à previdência complementar. E aqui a gente vê o que eu falei, a alíquota patrocinada de 8,5%, que o Estado contribui, numa razão de 1 para 1, para o servidor, do que excedeu o teto de 4.159. Nós temos, basicamente, duas opções. Como é que vai ser essa previdência complementar? Vai ser privada? Não. Vai ser administrado por algum ente privado ou particular? Não. A resposta é negativa. Não. Ela será feita a administração de modo público, ou por uma entidade fechada de previdência complementar, que o Estado venha a criar, então seria uma entidade própria, ou por meio da adesão que o Estado fará à Previfederação. O que é a Previfederação? A União, entendendo que, quando os Estados criarem as suas previdências complementares, não haverá, de modo isolado, um volume, uma quantidade muito grande, uma demanda que efetivamente identifica uma viabilização daquela operação, ele dá a possibilidade, a União dá a possibilidade de que os Estados venham a aderir à Previfederação, que é a previdência complementar que a União cria para que os Estados, que não têm grande escala, possam aderir. Ou seja, existe uma quantidade de recursos que ela é gasto no meio, né? Não é o recurso que efetivamente é investido na ponta para gerar benefícios cada vez melhores. Então, com a Previfederação, a União dá essa opção e garante uma escala para que efetivamente o trabalhador, o servidor público, possa obter o melhor retorno possível a partir do recurso que ele venha a contribuir. Vamos pegar isso aí, meu caro deputado líder, e vamos pegar um exemplo? Vamos pegar agora o que eu falei e vamos fazer aqui um exemplo para ver se fica muito claro para a gente. Bom, demonstração de cálculo da previdência do novo servidor em cada modelo de previdência. Então, vamos pegar aqui um valor referência, R$ 7.500. Poderíamos pegar 6.000, 5.000, 10.000, qualquer valor. Pegamos aqui um valor de referência de R$ 7.500. Como é que funciona hoje? Hoje, o servidor, ele paga 11% de contribuição sobre o total do valor de R$ 7.500. Ou seja, ele paga uma contribuição de R$ 825. Ok? A contribuição
previdenciária do aposentado do novo servidor no atual regime, ela é de 367,51. Por quê? Porque ele só incide os 11% sobre a parcela que excede os 4.159. Então, você pega os 7.500, subtrai os 4.159 e incide os 11% sobre a diferença. Então, dá aqui R$ 367,51. Isso é o que acontece hoje. Agora vamos ver como seria o mesmo caso, um mesmo servidor, com o mesmo valor, e que vem a ingressar no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2014. R$ 7.500, ele vai contribuir com 11% até os 4.159, o que dá um total de R$ 457, ok? E para o que excede os 4.159, para o que excede, ele aportará, se quiser ficar no teto, que o Poder Executivo também aportará na mesma razão, de 1 para 1, porque ele pode querer aportar mais, ok? Mas partindo do pressuposto que ele ficará no teto de 8,5, que é a razão de 1 para 1, ele vai aportar outros R$ 283,99. Significa que ele aportará para a Previdência R$ 741,48, o que hoje ele aporta R$ 825, com uma diferença sem tamanho. Esses 825 que ele está economizando não é para a sua aposentadoria. E esse 741, ele entra num regime de capitalização para a sua própria aposentadoria. E com relação à parte do aposentado, o aposentado não há qualquer contribuição, porque não haverá, dentro desse novo sistema, tá certo? Da Previdência, né, servidores que ganhem acima dos 4.159. Então, isso aqui é um exemplo claro, certo? Um exemplo claro de como funciona, tá certo? Atualmente, e de como funcionará a gente consolidando todo esse entendimento sobre a liderança da Assembleia, sobre a liderança do deputado Sérgio Aguiar, deputado Sarto Nogueira, né? Como será a partir de 1º de janeiro de 2014. Bom, então, vamos fazer aqui dividir um outro número, certo? Atualmente, nós temos aqueles 61 mil, em números redondos, 60.980, servidores na ativa. Quantos servidores ganham acima do teto do INSS? Porque eu vou recapitular aqui com vocês, com sua permissão, deputado Sarto. O que é que muda para o servidor militar atual e futuro? Nada. Servidor militar atual e futuro, mudança zero. Quem disser diferente está mentindo. Ok? Está claro então? Beleza. O que é que muda para o servidor civil atual e que ingresse no serviço público até 31 de dezembro de 2013? Nada. Não muda nada. Quem disser diferente está faltando com a verdade. O que é que muda para o servidor público do Estado do Ceará que ingresse a partir de 1º de janeiro de 2014 e que ganhe até o teto do INSS? Nada. Não muda nada. Não muda nada. Zero. Quem disser diferente está faltando com a verdade. Vai mudar para o que o servidor público civil, que ingresse no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2014 e que receba para além de 4.159. Por quê? Porque a Previdência do Estado, o Fundo Previdenciário, vai cobrir até esse valor e o que exceder vai entrar na Previdência Complementar. Ok? Então, vamos só fazer aqui um raciocínio. Qual seria esse universo, deputado Sarto? Dos servidores hoje na ativa, vamos só fazer isso, vamos pegar os servidores que tem na ativa hoje, só para a gente fazer mais ou menos uma proporção, de ver daqui para frente, que eu digo a partir de 1º de janeiro de 2014. Quem vai ganhar? Só um corte atual. Se a gente fosse pegar um corte, mantendo mais ou menos o que é atualmente, a gente estaria falando
de 21%, dos servidores do Estado do Ceará. 21,83%, para ser bem preciso. Ok? A gente está falando, no Poder Executivo, a gente tem 8.660, que hoje ganham acima do teto. Só um parâmetro futuro. No Legislativo, 465, as duas casas vinculadas ao Legislativo, 175 e 251. No Judiciário, 3122. No Ministério Público, 641, totalizando 13.314 servidores. Bom, aí, tudo que a gente fala de previdência, a gente fala a longo prazo, médio e longo prazo. E aí, evidencia, pessoal, aqui, também a visão que todo governante tem que ter, mas às vezes essa visão ela não é tão presente, às vezes essa visão ela é meio escassa, mas que é uma marca do DNA do governador Cid Gomes, a visão estratégica. Ou seja, o governador está tomando uma decisão de encaminhar para cá, para a discussão, esse projeto, e como, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a gente não vai mais poder utilizar o recurso dos atuais ativos para pagar contribuições pretéritas, obviamente isso vai levar um tempo para que o Estado comece a sentir os efeitos positivos dessa mudança. Então, isso acontecerá de modo concreto a partir de daqui a 35 anos. Só para vocês terem a ideia da envergadura do momento que a gente vive, do momento histórico e o momento estratégico para o Estado. Então, a partir de 2048, o que o Estado vai aportar vai começar efetivamente a diminuir. Então, com isso, a gente vai ter um aumento no primeiro momento. Depois, vocês verem que a curva, ela praticamente se acompanha. E aqui, em 2048, cruza. E a partir daí, nós teremos os servidores públicos do Estado do Ceará sendo pagos com as suas aposentadorias, com recursos que eles próprios contribuíram, dentro lá do Previde, ok? E nós teremos uma diminuição drástica dos aportes que o Tesouro Estadual terá que fazer para pagar a previdência daqueles servidores que entraram até 31 de dezembro de 2013, possibilitando, obviamente, que cada vez mais o Estado possa ampliar sua capacidade de investimento, gerando benefícios para o conjunto dos cidadãos cearenses. Bom, situação, apenas para poder um quadro ilustrativo dos demais estados. Nós temos 18 estados, são eles aqui ao lado, os que já fizeram a segregação de massa, que é o nome técnico que se dá a essa divisão, é o nome que o Ministério da Previdência utiliza. O estado do Tocantins, que é um estado totalmente diferenciado das outras 26 unidades da federação, não precisou fazer, porque simplesmente não tem nenhum servidor aposentado, né? E os estados que ainda não fizeram, que nós estamos incluídos, porque, afinal de contas, ainda não está consolidada, são 8 estados, né? Então, aqui a gente tem o conjunto da federação da maneira com que está posto. Bom, era isso, meu caro deputado líder Sarto. No primeiro momento, ficamos aí à sua disposição, à disposição dos demais deputados, à disposição de todos os presentes aqui. Muito obrigado, muito grato a todos. Ok. Eu agradeço aí a fala do secretário Eduardo Diogo, e nós vamos, vamos fazer as inscrições. Vamos dar oportunidade a todos, e, evidentemente, eu vou dar prioridade aos deputados que queiram se inscrever, mas todos vão falar, né? Nós vamos sugerir um tempo aqui de 3 minutos, para que cada pessoa faça uma pergunta, ou tire uma dúvida, faça alguma crítica à fala do secretário, e a gente pode fazer por blocos de 3 pessoas, se assim tiver mais ou menos... Não tem problema. Claro, na verdade, só para...
Só para colocar a coisa sob ordem, nós estamos aqui numa primeira reunião, não é audiência pública, tá? Nós estamos aqui com a maior... E teremos quantas forem necessárias, sem problema nenhum. Vamos lá. Né? Bom, eu já tinha me pedido ali, inquietamente, a nossa amiga Ana, que já tinha feito a inscrição aqui para fazer uma colocação. Em seguida, o vereador capitão Wagner, inclusive registrar aqui a sua presença, que já foi deputado aqui conosco na casa, e a Ritinha. Ritinha bacana, senão ninguém sabe quem é. Ritinha. Aí nós temos aqui, esse primeiro bloco, portanto, são 3, vamos dar 3 minutos para cada um, até 3 minutos, pode fazer em menos, se for objetivo. E, na sequência, quem quisesse, como eu, evidentemente, não conheço a todos, eu pediria que podia fazer um pedacinho de papel, colocando o seu nome, e se representa alguma associação, sindicato de servidor estadual, ou alguma entidade de classe, podia se inscrever no papelzinho simples mesmo, e passar aqui para a mesa, para a gente poder otimizar. Então, Ana, vou arranjar aqui o microfone para que ela possa... Ana, pode vir aqui, cada microfonia que dá, aqui na frente para facilitar aqui o áudio. E também para a gente registrar aqui na televisão, que a sessão está sendo transmitida ao vivo. É isso? Está ao vivo? Ok. Oi, boa tarde. Ana Maria Sintaf, Sindicato de Servidores Fazendários do Estado de Ceará, né? Coordenação do FOASPEC também. Bom, a gente recebeu com muita preocupação nessa questão. Assim, a gente tem algumas coisas para colocar, algumas dúvidas para esclarecer, né? São muitas dúvidas, eu não sei se o tempo realmente vai dar, mas a gente tentar resumir aqui de uma forma mais clara. As questões mais inquietantes em relação à Previdência Complementar, aliás, que a gente deva dizer que ela só existe atualmente implantada no Estado de São Paulo e no Estado do Rio de Janeiro, né? E nos mais de 20 restantes estados do país se mantém com a Previdência Pública sustentável. Então, somente 2 estados implantaram a Previdência Complementar, né? Essa é a primeira dúvida. Questão do déficit atuarial, né? Bom, eu não sou economista, mas a gente pesquisa e procura saber, né? Déficit, a gente tem déficit é uma coisa negativa. Como é que se fala? Eu gostaria de entender, né? Como é que se fala em déficit atuarial, né? Se o déficit de cerca de 39 bilhões é projetado em cima de receitas futuras, é uma avaliação atuarial. O sistema de aposentadoria, de previdência, ele é baseado na repartição simples. Não há reserva, não há poupança, né? Então, como é que se tem um déficit, se são receitas futuras? Que déficit é esse? Né? Então, a gente sabe que essa avaliação atuarial de 39 bilhões são daqui para 40, 50 anos para o governo honrar os seus compromissos futuros e não passados. Então, assim, a primeira dúvida que a gente tem em relação a esses números, né? Bom, privatização da gestão dos recursos públicos. A gente acredita que é o início da privatização. Por quê? Foi falado aqui que realmente não vai haver o controle da iniciativa privada. Mas foi colocada, e segundo o que eu entendo, no artigo